Bom dia, tá começando mais um Hora Morning, estamos aqui ao vivo, aqui é Felipe Fattori para o episódio de número 29 do nosso Hora Morning. E para você que tá chegando, o que é esse bendito Hora Morning? O Hora Morning é um programa matinal que acontece todos os dias, segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã aqui no meu Instagram, onde a gente fala sobre inteligência financeira, né? A inteligência emocional aplicada às finanças, falando sobre alguns temas pertinentes do mundo financeiro, falando sobre dívidas, investimentos e tudo mais, mas sempre dando maior ênfase nas emoções, né? Porque o dinheiro ele é uma coisa emocional, como a gente sempre fala. Então, nada mais justo, nada mais importante da gente dar uma ênfase maior à inteligência emocional. E hoje com um tema temático, né, que dia 25 de novembro é comemorado, pelo menos lá nos Estados Unidos, o Thanksgiving, né, que é o Dia de Ações de Graça, né? Então, se a gente comemora tantos feriados sem sentido, tantos feriados que não fazem nenhum tipo de, não agregam nenhum tipo de pessoa, por que que não a gente pelo menos celebrar, ter um dia para celebrar as ações de graças, e nós vamos dar uma ênfase falando das ações de graça, tá? Sobre como numa visão dela como uma ferramenta para você sair do deserto que você está passando na sua vida, tá? Então, aqui como a gente sempre fala, a gente sempre medita na sabedoria milenar que está na Bíblia, sempre, não necessariamente numa perspectiva religiosa, mas sim como adquirindo essa sabedoria de algo que está funcionando há tanto tempo aí, né? E a Bíblia por si só ela já fala que a gente deve ser grato em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus, né? Então, nada mais importante do que a gente entender que a ação de graças, a gratidão deve ser uma coisa intrínseca, deve ser uma coisa permanente, perpétua, deve ser algo enraizado na nossa vida, tá? Então, a gente vai falar sobre a gratidão como ferramenta para você sair dos problemas que você tá passando aí na sua vida. Então, já vai compartilhando esse conteúdo aí com no mínimo 3 pessoas. Se você for assistir isso posteriormente no YouTube, já pega a sua Bíblia, o seu aplicativo da Bíblia, se você quiser acompanhar com a gente. Eu deixo na descrição o link de um aplicativo que eu gosto bastante. Aplicativo bem simples, intuitivo, não fica com muito anúncio. Na verdade, nem tem anúncio. Então, para você acompanhar isso daqui, que a gente vai acompanhar realmente como ferramentas de sabedoria para nossa vida, tá? E a gratidão no mundo financeiro, ela é essencial. Ela é essencial porque o dinheiro ele está realmente relacionado a tudo que é atrelado às nossas emoções, tá? Então, quando a gente não é grato pelo que a gente tem, coisas isso impede que a gente atinja coisas melhores na nossa vida, e é sobre isso que nós vamos mergulhar, tá? O verso base que nós vamos usar aqui hoje, tá? Entre vários outros que a gente separou aqui, é 1 Crônicas 16:34, que vai falar lá: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dentre todas as ferramentas que a ação de graças ela pode te proporcionar, uma delas aí que é essencial para o mundo moderno é que a ação de graças é uma ferramenta é um antídoto contra a ansiedade. Lá em Filipenses 4, de 6 a 7, ele vai falar assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes entreguei seus pedidos a Deus com súplicas e ações de graças, e a paz que excede todo o entendimento humano guardará o vosso coração. Então hoje a gente vê assim, né, esse distúrbio, né, esse excesso de futuro que existe na ansiedade,
Quando a gente traz isso para o lado financeiro, você vê pessoas que estão a todo momento querendo adiantar sonhos, estão a todo momento vendo coisas na internet, vendo um amigo ostentar coisas na internet, e com isso faz criar aquele desejo, faz criar aquela ansiedade. Muitas vezes isso é prejudicial, que de você olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu não tenho, putz, será que vai demorar demais até eu ter um negócio desse? A ansiedade, não só na vida financeira, mas na sua vida como um todo, ela vai te corroendo por dentro, porque ela faz você sofrer como como um excesso de futuro. Ela te sobrecarrega, ela coloca um peso descomunal sobre a sua vida, né? Então, hoje a gente fala de remédio, de todas as outras coisas que existem para controle da ansiedade, mas, tipo, tudo bem que você queira usar várias outras coisas. Tem aí medicina, tem aí hoje várias ferramentas para isso, mas antes de tudo você precisa entender que a cura está aqui. Há mais de 2000 anos funcionando, tá? O acesso a chave está aqui há mais de 2000 anos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas rendei graças a Deus, rendei seus pedidos a Deus com súplicas e ações de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Tá aqui a resposta, tá? Então, a gratidão, dentre várias outras coisas, ela é importantíssima, porque quem é grato, é mais feliz, tá? A gratidão, ela é aquilo que nos permite encontrar alegria naquilo que a gente tem, tá? Então, a Bíblia, quando a gente fala desse verso que eu comentei no início, de devemos ser gratos em todas as ocasiões, né? Ela fala que em tudo dai graças. Em tudo, não é só meio, não é só uma parte, não é 10%, 30%, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Você vai encontrar isso lá em 1 Tessalonicenses 5,18, tá? Depois você pode ler com calma aí na sua casa, ou ir, se você for assistir isso futuramente no YouTube, você pode pausar e ir acompanhando, tá? Então, o direcionamento é muito certo, é muito certeiro, em tudo dai graças. Então, você tá prosperando, agradece. Você tá passando por um problema, você agradece. A gente nunca sabe qual que é o propósito daquele problema que a gente está passando. A gente não sabe qual que é a intenção daquilo, né? Então, às vezes, o problema, ele é um livramento na sua vida. Ele é um livramento de uma coisa pior. Ele é um livramento. Por exemplo, eu ando de moto, né? E recentemente eu caí e caí com a minha esposa e tal. E aí eu tive por pensar, né? E até comentar que não aconteceu nada de grave, graças a Deus. Mas eu tive por... Pô, a moto caiu, ralou ali as carenagens, deu uma estragadinha na moto, entortou guidão e tal. Mas por mais que você fique ali chateado, eu tive por refletir depois que nunca se sabe. Às vezes, o que garante que, se você estando naquela velocidade e você indo naquela velocidade uma obra do acaso, você ia colidir com um caminhão que estaria passando num farol vermelho, entendeu? Então, e aí por conta dessa queda, isso te atrasou e fez com que você desincronizasse, né, esse tempo que você bateria no caminhão. Então, às vezes, um problema que acontece na sua vida é um livramento, a gente nunca sabe. Poderia acontecer várias coisas, entendeu? Então, às vezes, você tropeça na rua, tipo, isso é uma coisa que vai te evitar de você cruzar com um assaltante lá na frente que estaria passando ali pra cruzar o teu caminho. Então, a gente nunca sabe, às vezes a gente tem um problema e a gente costuma reclamar desses problemas, mas muitas vezes o problema, ele é um livramento, né? E problema é uma coisa interessante, cara. Todo problema, ele é uma escola.
né? Então, às vezes o problema é um livramento, mas às vezes o problema é uma escola. Você está passando por esse problema porque esse problema ele tá te ensinando a ser uma pessoa melhor. Esse problema tá te ensinando fazer algo melhor, tá te ensinando, te preparando para o próximo nível, tá te preparando para a sua próxima fase da sua vida. E muitas vezes a gente reclama desse problema, sendo que na verdade ele está sendo super benéfico pra gente, só que a gente ainda não consegue ver, né? Então, essa é a importância da gente conseguir identificar essas duas coisas, o reclamar e o agradecer. A Bíblia em si, ela tá cheia de casos bem-sucedidos que houveram gratidão, né? Então você pega, por exemplo, Ana, você pega, por exemplo, Davi, são pessoas que passaram por situações difíceis. Ana, por exemplo, queria ter um filho, sofria de humilhação por parte da outra esposa do marido dela e por ela não poder ter filhos. E aí, Ana sofrendo naquela humilhação, fez um voto com Deus e Deus honrou e ela honrou aquele voto que ela fez com ações de graças. Você vê Davi com o coração entristecido por conta de diversos problemas. Às vezes você pega situações de guerra que existiam naquela época, lembrando que a gente tá falando de contextos antigos, de uma cultura antiga, tá? Então falamos de guerra, a mulher com o homem com mais de uma mulher, são situações culturais da época, tá? Então, às vezes a gente vê, por exemplo, Davi em situações ali de batalhas, de angústia, mas ele opta por render ações de graças e por consequência essas pessoas, essas figuras, não só uma, são sempre abençoadas. Então são pessoas que entenderam que elas não são merecedoras, porque a graça de Deus ela não é sobre merecimento, é porque você não merece que você tem, porque Deus te ama. Então, a graça ela é o favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece ter, mas mesmo assim a gente recebe. Mas também na Bíblia existem diversos casos de ingratidão. Então, como por exemplo, Israel. Você tem Israel lá que vivia numa terra de servidão, eles eram escravos no Egito. E aí vem a história que muitas pessoas conhecem lá, que passa nos filmes 10 Mandamentos, lá que Moisés vem e liberta esse povo do Egito, vai lá, fala com o faraó, tal, tem as 10 pragas, enfim. E aí aconteceram diversos milagres. Então, por exemplo, as pragas iniciais ali, as 10 pragas, elas foram o primeiro milagre ali daquela libertação desse povo que saiu escravo e passou a rumar a uma terra prometida que Deus tinha prometido, que era uma terra fantástica, né, que manava leite e mel. Então, Deus tinha uma promessa para esse povo, e aí Deus começou a agir ali através de Moisés para libertar aquele povo do Egito, e começaram um milagre atrás do outro. E aí Faraó, que até então era uma coisa impossível, Faraó liberta ali, que eram milhares de pessoas daquele grupo, daquelas tribos. Então imagina você, por exemplo, uma cidade, uma pessoa que depende de uma força de trabalho liberar milhares de pessoas. Então não seria uma coisa simples, só um milagre mesmo, porque você liberar milhares de forças de trabalho de uma terra, você perderia aquela força. Então era um milagre mesmo para tocar o coração de Faraó e deixar que esse povo vá para o deserto, rumar para a terra prometida. Então, nessas situações, esse foi o primeiro milagre, foi um grande milagre. Só que aí chegou lá na ponta do Mar Vermelho,
quando Faraó se arrependeu e começou a voltar a correr atrás dele, se você assistiu o filme você vai lembrar dessa cena, Faraó se arrepende, né, e tenta buscar eles no deserto novamente, né? Então, em determinado momento, no deserto, o povo de Israel vê o exército de Faraó se aproximando para levar eles de volta, né? Então, aí o povo se rebela e fala para Moisés: por que que você nos trouxe aqui? Você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Trouxe aqui a gente para morrer. Era melhor então que deixasse a gente lá no Egito, porque lá a gente tinha tudo. A gente era escravo, mas a gente tinha tudo. Tinha a melhor comida. E aí Moisés orava, Deus ouvia e Deus abriu o mar, esse povo passou. Aí você deve conhecer a história, tal. O povo egípcio morre e Deus livra o povo de Israel. Logo na sequência, se você acompanhar a história bíblica, o povo já começa a murmurar que não tem água. Então, acabaram de experienciar dois milagres incríveis, que é a libertação de milhares de pessoas do reino, do governo de Faraó, e a abertura do mar. Imagina como deveria ser a cena. E para os céticos que não acreditam em tudo bem, que você tenha um certo ceticismo, existem evidências hoje científicas que isso de fato aconteceu, tá? Evidências históricas que isso de fato aconteceu. Recentemente teve até um físico, se eu não me engano, canadense, que existem evidências históricas, provas históricas, mas também existe um físico canadense que provou pela ciência aí também que os aconteceram de verdade. Então, logo ali na passada do Mar Vermelho, o povo, depois de ter experienciado dois milagres gigantes, o povo começa a murmurar novamente, porque estava com sede, né? Então, eles se depararam ali com um riacho de águas amargas, e aí eles começam a falar assim: por que a gente está aqui com sede? Se você trouxe a gente aqui para morrer de sede, era melhor ter deixado a gente no Egito. Olha como que é o cabimento da ingratidão numa pessoa, né? E aí Moisés ora e Deus torna aquela água doce, né? Então, vai passando, então eles vão experienciando cada vez mais milagres. Então, o deserto não tinha comida. Deus, quando eles estão com fome, Deus faz cair o maná do céu, que é o pão do céu, para eles, literalmente como se fosse uma chuva de pão para que eles pudessem se alimentar. Então, mais um milagre na vida dessas pessoas, e mesmo assim essas pessoas tornavam a se reclamar. Não foram 1, 2, 3, mas vários episódios onde o povo de Israel se rebelou, o povo de Israel começou a reclamar, e por consequência disso, Deus falou assim: povo de dura serviço vai morrer no deserto, né? Com as minhas palavras aqui, porque Deus não permitiu que essa geração que vivenciou todos esses milagres pudessem entrar na Terra Prometida. Quem entrou foi a geração dos filhos. Então esse povo precisou ficar vagando. Deus permitiu que esse povo, por conta da ingratidão, por conta da dureza do coração dessas pessoas, Deus permitiu que elas ficassem vagando no deserto durante 40 anos, numa viagem ali que muitos dizem que demoraria 3 meses. Então eles ficaram 40 anos, ficaram dando volta, e Deus permitiu que os sentidos deles fossem confundidos para que eles ficassem vagando no deserto e somente a próxima geração pudesse entrar na Terra Prometida por conta da ingratidão. Então, às vezes, o deserto que você está passando na tua vida, às vezes a dificuldade, o problema que você está passando na tua vida é pela tua teimosia. Às vezes é pela tua ingratidão. Então, o chamado aqui, a ferramenta para você se libertar disso, e o chamado dessa aula é: saia do deserto. Saia do deserto. Use a ferramenta da gratidão como um acesso para que você se liberte, para que você saia dos problemas, porque não há bem e nem mal que dura para sempre.
Então, se você está passando um momento difícil, ele vai acabar um dia, assim como se você está passando um momento muito bom, ele também vai acabar um dia. Então, que a gente possa entender o poder da gratidão. O poder da gratidão na nossa vida financeira, o poder da gratidão nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, tá? Então, muitas vezes você não consegue sair do deserto da tua vida, você tá preso num looping, você tá vagueando no deserto, porque você não sabe valorizar o que você tem. Porque você não sabe valorizar aquilo que Deus te deu. Então as bênçãos que estavam prometidas para sua vida, elas ficam retidas por conta da dureza do teu coração. E muitas vezes aquilo que era para você desfrutar agora, só tua próxima geração vai desfrutar por causa da dureza do teu coração. Então, que a gente possa usar a gratidão, ações de graças, né? A gente fala, como eu falei no começo, a gente fala de tantas comemorações aí sem sentido que existem, feriado disso, daquilo, coisas que não fazem sentido. Um exemplo disso para os cristãos é o Halloween, uma coisa um feriado que fala de morte, uma coisa que não fala sem sentido, e a gente herda, por exemplo, Halloween de uma cultura americana, mas hoje que é um dia de ações de graças, que é comemorado um dia de ações de graça, a gente não pode herdar. Então, que a ação de graça não necessariamente esteja atrelada a um dia só, a um feriado apenas, é só uma simbologia isso daqui tudo, mas que a ação de graças ela possa estar enraizada na nossa vida, tá? Então, compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas, tá? Se você for assistir isso posteriormente em outros canais, compartilha também, deixa o curtida, se inscreve no canal aí e não deixa de participar ao vivo aqui com a gente, que é muito importante. Obrigado a todos que passaram aí durante a live, um grande abraço para todos. E a frase do dia que a gente deixa se você não é grato pelo que você tem, você não será grato pelo que você poderá ter. A gente volta amanhã pro último Aurea Morning da semana, Aurea Morning de número 30, e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e desejo votos de paz, prosperidade e gratidão sobre a sua vida. Saia do deserto. Um grande abraço e até amanhã.